Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Agradeço a presença virtual de todos vocês. Gostaria de avisar que a live está sendo gravada, portanto, peço que todos desliguem as câmeras e os microfones nesse primeiro momento. No decorrer da apresentação, lançaremos duas palavras-chave no chat para a emissão da declaração de participação. Desde já, quero, em nome de toda a equipe do LAPEC, agradecer a nossa palestrante de hoje, a professora Micaele Gomes da Silva, que dialogará conosco sobre as metodologias ativas no processo de formação do professor e no ensino-aprendizagem de ciências. A professora Micaele é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências, da UFRPE, é graduada em licenciatura em Ciências Biológicas pela UFPE. Atualmente integra os grupos de pesquisa Formação de Professores da UFRPE e o programa Florescer, também da UFRPE. Seja bem-vinda, professora Micaele, a palavra é sua. Obrigada, Priscila. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, para compartilhar um pouquinho do que eu desenvolvi na minha pesquisa de mestrado. Então, esse foi o título da minha pesquisa, da minha dissertação, as metodologias ativas no processo de formação do professor e no ensino-aprendizagem de ciências. A minha orientadora foi a professora doutora Zélia Maria Soares Joffre, e a co-orientadora foi a professora doutora Rosângela Vidal de Souza Araújo. Então, como Priscila já falou, eu sou mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências, o PPGEC, sou integrante do programa Florescer, da UFRPE, e sou integrante do grupo de pesquisa Hermenêutica Intertransdisciplinar de Formação de Professores também da UFRPE. Então, gente, por que eu me interessei em pesquisar as metodologias ativas? Então, porque, como todos já sabem, o perfil do estudante, ele mudou, Esse perfil do estudante mudou acompanhando os processos de transformação da sociedade, A gente sabe como a sociedade mudou, obviamente, desde que a escola, a escola foi iniciada aqui no Brasil. Então, o perfil do estudante mudou, mas a escola acabou não acompanhando esse perfil do estudante e essas mudanças da sociedade. Então, nesse sentido, autores que estudam, que pesquisam metodologias ativas e inovação pedagógica, defendem que o papel do professor como mero transmissor não faz mais sentido nesse atual contexto. Segundo Valente, 2018, as metodologias ativas são práticas pedagógicas alternativas ao ensino tradicional. Em vez do ensino baseado na transmissão de informação, da instrução bancária, como criticou Paulo Freire, na metodologia ativa, o aluno assume uma postura mais participativa, na qual ele resolve problemas, desenvolve projetos e, com isso, cria oportunidades para a construção do conhecimento. Então, metodologia ativa vem para se opor ao ensino totalmente transmissível e tradicional. Segundo Filatre Cavalcante, no contexto em que são abordadas, o aprendiz é visto como um sujeito ativo, que deve participar de forma intensa de seu processo de aprendizagem, mediado ou não por tecnologias. Muita gente, acredita que metodologia ativa só pode ser realizada com tecnologia, mas não. As metodologias ativas podem ou não ser mediadas com tecnologia, enquanto reflete sobre aquilo que está fazendo. Então, na metodologia ativa, o aprendiz ele é um sujeito ativo e ele tem que refletir sobre aquela atividade prática, sobre aquele projeto que ele está fazendo. Então, gente, como eu já comentei, o professor, na metodologia mais tradicional, ele é visto, ele assume uma postura de detentor de todo saber. O estudante, geralmente, tem uma postura mais passiva nas aulas, como ouvinte.
Na maioria das vezes também, os estudantes, eles decoram conteúdos para a realização de provas, eles acabam não compreendendo o assunto. O que acaba por acontecer é apenas um decoreba, principalmente nessa área de ciências, que quem é da área sabe que tem uma imensa quantidade de e os alunos acabam só decorando, né, e não fazendo uma transposição para o seu cotidiano daqueles conteúdos. E as aulas são predominantemente expositivas, né, e expositivas sem diálogo na maioria das vezes. Então, na literatura, quando eu estava pesquisando sobre a formação de professores de ciências, eu quis trazer para vocês aqui algumas citações que eu achei interessante. Então, por exemplo, a formação dos professores na área, existe ainda uma dicotomia entre a teoria e a prática, é baseada na transmissão e recepção de informações, e se tem uma concepção empirista positivista de ciência. Existe também uma ausência de tecnologias educacionais e estratégias inovadoras, né? Isso a gente pode até perceber agora, nessa questão da pandemia, a dificuldade, infelizmente, de muitos professores de utilizarem recursos tecnológicos. E mais próxima dos anos 70 do que atualmente, e foco nos conteúdos específicos em detrimento dos conteúdos pedagógicos. Em relação ao ensino de ciências, eu encontrei também, né, de acordo com alguns autores, que os alunos apenas decoram conceitos científicos e não são estimulados a trocar ideias e propor hipóteses. O professor é detentor do conhecimento, né, de acordo com o BIS 2002. O aluno é passivo, não consegue transpor os conhecimentos para o cotidiano, de acordo com o Pose e Crespo 2009. Né? Então, diante disso, a minha pesquisa emergiram algumas problemáticas. A formação inicial de professores de ciência, bem como de licenciandos em ciências biológicas, está pautada em métodos ativos? E qual a percepção desses professores e licenciandos sobre a importância da utilização dessas metodologias na prática docente? Então, o objetivo geral da minha pesquisa foi investigar se as metodologias ativas estiveram presentes no processo de formação de professores de ciências e licenciandos em ciências biológicas, sujeitos à presente pesquisa, e a percepção dos mesmos sobre as metodologias ativas na prática docente. E eu tive 3 objetivos específicos. Analisar as concepções de professores de ciências e licenciandos em ciências biológicas sobre as metodologias ativas, identificar se as metodologias ativas foram vivenciadas nas respectivas formações iniciais dos professores de ciências e dos licenciandos em ciências biológicas, e analisar a apropriação pelos professores e licenciandos das metodologias ativas vivenciadas durante a pesquisa. Então, a minha pesquisa ela foi do tipo qualitativa, de natureza descritiva, e foi de cunho participante. Então, gente, os sujeitos da minha pesquisa, inicialmente, os sujeitos da pesquisa só iam ser licenciados em ciências biológicas. Mas daí eu fui participar de uma disciplina do professor Marcos Barros, lá em Caruaru, e surgiu a oportunidade dos participantes da disciplina serem também os sujeitos da minha pesquisa. Então, eu tive 2 grupos de sujeitos, que foram 9 professores de ciências, 3 licenciados em ciências biológicas e 6 licenciados em química. Esses professores aqui estavam matriculados na disciplina de inverno do professor Marcos Barros, que a disciplina foi Metodologias Ativas e Inovadoras no Ensino de Ciências e Matemática, que foi ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UFPE, Campus Caruaru. E 15 licenciandos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPE, que estavam matriculados na disciplina de Estágio e Ensino Biologia 4, que é uma disciplina também que foi ministrada pelo professor Marcos Barros. Então, os instrumentos de coleta de dados que eu usei foi questionário, coleta de documentos e a observação participante. Então, a minha pesquisa, como eu tive 2 grupos de sujeito e 2 campos, ela foi dividida em algumas etapas. Foram 3 etapas. Na primeira etapa,
eu usei um primeiro questionário, certo, com os professores de ciências da disciplina do professor Marcos, lá em Caruaru. Então, o primeiro questionário, o objetivo foi analisar as concepções sobre as metodologias ativas entre os 9 professores de ciências e o cenário das formações iniciais na respectiva área. Esse questionário ele foi formulado com questões abertas. Após a aplicação desse questionário, que foi no primeiro dia da disciplina, eu participei de todo o período da disciplina, que teve carga horária de 60 horas, e foi realizada no período de 9/7 a 13/7. Após a disciplina, eu enviei um segundo questionário, esse questionário foi online, para os professores. Então, o segundo questionário, o objetivo foi analisar a apropriação das metodologias ativas em sua prática docente, né? Após eles terem vivenciado a disciplina, eu queria saber a percepção deles sobre essas metodologias ativas. A segunda etapa já foi na disciplina do professor Marcos, estágio em ensino de biologia 4, com os licenciandos em ciências biológicas da UFPE aqui de Recife. Então, também iniciou com o questionário 1, para analisar as concepções sobre as metodologias ativas entre os 15 licenciandos em ciências biológicas da UFPE e o cenário da formação inicial na respectiva área. Após a aplicação desse questionário, eu ministrei uma oficina para esses licenciandos sobre as metodologias ativas. Então, no dia da oficina, participaram 11 licenciandos, que estavam presentes no dia da oferta da oficina. E as metodologias ativas abordadas foram a cultura maker, o ensino híbrido e a gamificação. Como produto final da oficina, foi proposto que os 11 licenciandos desenvolvessem planos de aula utilizando algumas das metodologias ativas que foram vivenciadas durante a oficina. Enfim, a terceira etapa. Na terceira etapa, dos 11 licenciandos, 6 desenvolveram os planos de aula e 1 aceitou aplicar seu plano durante sua regência no estágio, né? Porque eles estavam matriculados na disciplina de estágio 4. Então, 1 aceitou aplicar esse plano de aula durante sua regência no estágio. A pesquisadora acompanhou a regência, né? E a escola do estágio desse licenciando assinou o TCLE, permitindo assim que fossem realizadas observações sobre a mediação do licenciando na aplicação da metodologia ativa. Após a observação da regência do licenciando, o mesmo respondeu a um segundo questionário online também, com o objetivo de analisar a sua apropriação da metodologia ativa vivenciada. Como foi feita a análise dos dados? Então, para analisar os questionários e os planos de aula produzidos pelos licenciandos, eu utilizei a análise de conteúdo de Bardhan. E os dados provenientes da observação participante da regência do licenciando, eu usei os referenciais teóricos pertinentes. Então, eu trouxe, gente, apenas um recorte, alguns dados da pesquisa, porque, assim, a minha pesquisa foi muito grande, eu tive muitos dados e não daria para apresentar tudo aqui. Então, as concepções dos professores de ciência sobre as metodologias ativas. Então, em uma das perguntas lá do questionário, eu perguntei qual a sua concepção sobre metodologia ativa. Então, após analisar esses dados, eu organizei os resultados em subcategorias empíricas, né? Para quem conhece análise de conteúdo, sabe que os dados são categorizados. Então, as subcategorias empíricas que emergiram das respostas dos professores foram essas: metodologias em que os estudantes são protagonistas, metodologias em que os estudantes são protagonistas e os professores mediadores, metodologias que utilizam TDIC, promovendo a participação e motivação dos estudantes, e metodologias que professores e estudantes são ativos, né? 4 professores se encaixaram nessa subcategoria, 2 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Então, dessas respostas, elas estão em convergência com a literatura sobre as metodologias ativas, certo? Em destaque para essa aqui, né, que metodologias que utilizam TDIC, né, como eu já citei, segundo o Filato Cavalcante, elas podem utilizar ou não tecnologia. Quando foram questionados se conheciam algum modelo ou estratégia de metodologia ativa, 6 responderam que não conheciam, e 3 apresentaram modelos de estratégia, tá? Então, assim, eles
tinham uma concepção do que era uma metodologia ativa, mas quando perguntado sobre algum modelo ou estratégia, 6 responderam que não sabiam e 3 que sim. Então, os modelos e estratégias que foram apresentados por esses 3 professores foi o ensino híbrido, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, trabalho em equipe, ensino por investigação e gamificação. Em relação ao cenário das formações iniciais. Então, quando questionado se eles tiveram alguma experiência teórica ou prática na graduação com alguma metodologia ativa, alguma estratégia ativa, 7 responderam que não, 1 respondeu que não tinha certeza e 1 respondeu que sim. Esse aqui que respondeu que sim, ele citou uma experiência envolvendo a utilização de rede social, certo? Como estratégia ativa. Após a disciplina, né, eu apliquei o segundo questionário para analisar aí a apropriação desses professores sobre as metodologias ativas que foram vivenciadas durante o período da disciplina. Quando questionados sobre quais diferenças eles poderiam citar entre a metodologia tradicional e ativa, 2 citaram diferença no papel do estudante, né, em que o estudante assume uma postura mais autônoma na metodologia ativa, tem um papel mais central no processo de ensino e aprendizagem. 3 citaram diferença no papel do estudante e nos processos de ensino e aprendizagem, citando a questão de maior trabalho em equipe, maior participação dos estudantes. E 1 citou a diferença no papel do estudante e no ambiente, destacando a questão que na metodologia tradicional, geralmente a configuração da sala de aula são com as cadeiras sempre enfileiradas e o professor no centro da sala. Quando questionados quais metodologias ativas eles consideravam como mais relevantes e possíveis de se aplicar em sala de aula, 1 citou o ensino híbrido, 3, a sala de aula invertida, 1, rotação por estação. Rotação por estação e sala de aula invertida são modelos do ensino híbrido. 1 citou a gamificação, 1 citou a utilização de redes sociais e outro, mapas conceituais. Quando questionados sobre quais dificuldades eles apontariam na aplicação de metodologias ativas na educação básica, 1 citou a disponibilidade de tecnologia, 1 citou a aceitação da escola, 2 citaram a formação de professores como a dificuldade, 1 citou a participação do estudante e 1 a quantidade de estudante como um possível obstáculo. Em relação a possíveis contribuições para o ensino de ciências, tá? 2 citaram o engajamento do estudante, né? Considerando que a metodologia ativa permite um maior engajamento, né, para a compreensão do conhecimento científico. 2 citaram que pode auxiliar para diversificar a aprendizagem e aproveitar melhor o tempo em sala de aula com atividades mais práticas, atividades em grupo. E 1 citou o estímulo à criticidade. Então, aqui eu trouxe um pequeno trecho da fala do professor P9. A aplicação das novas metodologias no ensino de ciências promove uma aprendizagem integrada no contexto do cidadão, desenvolve um aluno reflexivo e crítico, quebrando com a rotina do ensino tradicional e fazendo com que esse aluno comece a relacionar sua aprendizagem com o cotidiano. Então, de acordo com Borges e Alencar, né, corroborando com Borges e Alencar, as metodologias ativas podem propiciar, sim, uma formação crítica, favorecendo a autonomia dos estudantes e a tomada de decisões individuais ou coletivas. Agora, as concepções dos licenciandos, né, em ciências biológicas acerca das metodologias ativas. Então, eles também foram questionados, né, de qual seria a concepção deles sobre metodologia ativa. Então, 4 não souberam responder o que seria uma metodologia ativa, e dos que responderam, surgiram aqui, emergiram essas subcategorias empíricas. Então, 3 se enquadraram em metodologias em que os estudantes são protagonistas, 3
em metodologias em que os estudantes são protagonistas e os professores mediadores. 2. Metodologias em que os estudantes são agentes e participativos no processo, usando ludicidade. 1. Metodologias que propiciam um ensino mais construtivo e atrativo. 1. Metodologias que propiciam maior rendimento do estudante na construção do conhecimento. E 1. Metodologias que envolvem várias maneiras de interação. Quando questionados se conheciam algum modelo ou estratégia ativa, 10 apresentaram modelos, né, apresentou algum modelo ou alguma estratégia, e 5 responderam que não conheciam. Então, dos modelos e estratégias que foram apresentados, 3 citaram estudo de caso, 3, ensino por investigação, 2, sala de aula invertida, 2, uso de jogos didáticos, 2, citou a promoção de debates como uma estratégia ativa, 2, a gamificação, 1, ensino por experimentação, 1, citou atividades teatrais como estratégia ativa, 1, atividades artísticas e 2, design thinking. Em relação ao cenário da formação inicial desses licenciados em ciências biológicas, quando questionados se tiveram alguma experiência teórica ou prática com metodologia ativa na graduação, 11 responderam que sim, e 2 responderam que não tiveram, que não lembravam. Então, eu destaquei aqui um trechinho do licenciando 11. Ele disse o seguinte: tive algumas experiências. Em uma delas, o professor elaborou desafios práticos sobre alguns temas da ciência e biologia, e os alunos precisariam resolver os casos e explicar para toda a turma. E o L13 destacou ensino por investigação com auxílio da tecnologia na sala de aula. Então, após a aplicação desse questionário, eu apliquei uma oficina, né, como eu falei a vocês, sobre algumas metodologias ativas. Nessa oficina, ela foi no formato de rotação por estações, e eu convidei alguns mediadores para cada estação dessa. Inclusive, Pedro, que está aqui, ele foi um dos mediadores da Estação da Cultura Maker, Pedro Vitor. Então, a estação 1 foi conhecendo as metodologias ativas. Nessa estação, eu abordei de forma mais teórica os pressupostos teóricos e metodológicos das metodologias ativas. A estação 2, Vivenciando a Cultura Maker, foi mediada por Pedro. Os licenciados tiveram uma experiência prática rápida sobre cultura maker. A estação 3 envolveu a produção de vídeo. Eu convidei um mediador, que foi o Fausto. E a estação 4, Vivenciando a Gamificação, eu também convidei uma mediadora, que foi a Natália. Então, após a aplicação dessa oficina, né, como eu falei a vocês, eu solicitei que os participantes desenvolvessem planos de aula, e esses planos de aula que fossem voltados para as escolas em que eles iam ministrar o seu estágio 4. Então, como eu falei a vocês, né, dos 11 licenciandos, 6 desenvolveram os planos de aula, e um deles aceitou aplicar o plano de aula no seu estágio. Então, o plano de aula dele foi sobre o reino das plantas, o público-alvo foi o 7º ano do ensino fundamental, a duração da aula foi de 3 horas, e o modelo que ele escolheu de metodologia ativa foi a rotação por estações, que é um dos modelos de ensino híbrido. Então, aqui foi, de forma resumida, a rotação por estações que ele desenvolveu na escola. Ele usou 6 estações na sala. A estação 1 é denominada Investigando o Terrário, e estação 2, Confecção de Árvore, e estação 3, Visualização de um Vídeo, e estação 4, Investigando a Planta Elódia, e estação 5, Atividade Folha da Árvore, e estação 6, Identificando a Morfologia de Flores e Frutos. Então, no dia, né, eu acompanhei a mediação desse licenciando. Aqui está as 6 estações que ele montou, a escola, e aqui algumas imagens da mediação dele. Então, assim, de forma bem geral, o que eu pude perceber é que os alunos, eles não tinham tido experiência ainda com esse modelo,
Porque quando eles se depararam com a sala toda montada em estações, eles começaram a perguntar se aquilo ia ser uma brincadeira, né? Vai ser uma brincadeira? Né? Não viram aquilo como uma aula. Outra coisa também é que, como eles eram mais acostumados com um ensino mais tradicional na escola, a todo momento eles ficavam chamando o licenciando, né, que estava mediando, para tirar dúvidas. Muitas vezes eles sabiam como fazer atividades, sabiam a resposta das atividades, mas tinham aquele receio, né, de ter uma postura mais autônoma. Então, após o licenciando aplicar essa aula, eu enviei um segundo questionário, online também, para saber qual foi a apropriação dele acerca da metodologia ativa vivenciada. Então, quando questionado sobre quais diferenças ele poderia apontar entre a metodologia ativa e a tradicional, ele citou o papel do estudante e do professor, né, em que o professor ele assume uma postura mais mediadora e o estudante tem que ter uma postura mais autônoma para conseguir realizar as atividades, principalmente do modelo que ele escolheu, que é a rotação por estações. Quando questionado quais dificuldades que ele apontaria na aplicação das metodologias ativas na educação básica, ele relatou o tempo e pouca autonomia dos estudantes. Quando questionado sobre quais benefícios das metodologias ativas ele poderia citar para o ensino de ciências, ele relatou o engajamento do estudante e levar a compreender os conteúdos. Aqui eu trouxe um trechinho da fala dele, do licenciando L3. Ele relatou: pode proporcionar uma compreensão do conteúdo proposto, estímulo do trabalho em equipe, protagonismo e a aptidão de resolução de problemas propostos. Então, assim, o que ele destacou como contribuição na percepção dele das metodologias ativas convergem com o que alguns autores da área de ensino de ciências esperam, né, para o ensino de ciências, como diálogo, debate, trabalho em equipe. Então, assim, quais foram as minhas considerações finais, tá? Gente, lembrando, assim, que eu trouxe só um recorte da pesquisa, aqui só tem, assim, poucos dados, tá? Então, diante dessa amostra, consideramos que as metodologias ativas, elas ainda não estão totalmente presentes na formação inicial de professores de ciências, emergindo assim a necessidade de ampliar a oferta, tanto nas licenciaturas como nas formações continuadas. A percepção dos sujeitos acerca das metodologias ativas na prática docente aponta que elas podem substituir métodos totalmente tradicionais, assim como serem inseridas nas licenciaturas, trazendo assim benefícios para a educação básica, em especial no ensino de ciências. Em relação, né, às aulas remotas, eu quis trazer só um pouquinho em relação a isso, só para ampliar nossa discussão, debate, né? Então, assim, o que eu pude perceber da minha pesquisa com o que a gente está vivendo agora é que a gente pode ver, né, na prática, que, infelizmente, realmente, muitos professores, eles não foram formados para trabalhar de forma online. Lembrando que metodologia ativa não necessariamente se trabalha de forma online, se usa tecnologia. Mas, no contexto que a gente vive, muitas delas usam, sim, tecnologias. E o que podemos perceber foi que muitos professores, eles não foram formados para trabalhar de forma online, né, não foram preparados, com estratégias mais inovadoras, mais criativas. Em relação às aulas remotas, né, principalmente os estudantes de escolas privadas que não pararam de ter, assim, aula, o que a gente pode perceber é que muitos professores e estudantes estão cansados da dependência da tela, porque o ensino tradicional que era feito presencialmente está sendo feito agora de forma remota, né? Então, a única diferença é que não estão na sala de aula e o professor está usando a tela do computador, né? Mas a aula continua sendo mais expositiva. E isso vem cansando muito tanto os professores quanto os alunos, né? E os estudantes estão desmotivados e os professores também desmotivados com a desmotivação dos estudantes. Então, aqui trouxe só um print, né,
de uma pesquisa que mostrou que 83% dos professores não se sentem preparados para dar aulas online. Então, algumas escolas, instituições começaram a implementar algumas metodologias ativas para tentar motivar um pouco os estudantes, né, nesse momento de aula remota. Utilizando, por exemplo, a gamificação, que é utilizar estratégias dos jogos, elementos dos jogos, como objetivos, desafios, regras, né, transformando atividades em desafios, em etapas, transformando atividades que são complexas em etapas menores, utilizando narrativa dos jogos e premiação, tentando, assim, motivar um pouco mais os estudantes. Essa rotação por estações aqui, eu desenvolvi junto com a professora Thalita, que está aqui também, na escola que a gente trabalha, para comemorar a Semana do Dia do Estudante. Então, na escola que a gente trabalha, as aulas são assíncronas, porque, assim, a maioria dos estudantes não tem celular, não tem notebook, e tem que esperar os pais chegar em casa do trabalho para poder utilizar o celular e assistir a aula. Então, a gente fez essa estratégia aqui da rotação por estações. A cada dia, os estudantes tinham um desafio, em que cada desafio desse era realizado em um espaço virtual diferente. Então, a gente utilizou o Classroom, o WhatsApp, o Meet. E a sala de aula invertida também, né? Muitas escolas também estão tentando utilizar para que os alunos não fiquem tão dependentes, assim como os professores também, dependentes da tela. Então, por exemplo, são propostas atividades de pesquisa para os alunos, leituras mais o Kahoot, a apresentação de um caso, uma atividade para que os alunos façam uma paródia, um infográfico, isso aqui antes, né, do professor iniciar algum conteúdo, né? Então, os alunos, antes do professor iniciar o conteúdo, eles têm que estudar, digamos assim, um pouco esse conteúdo anteriormente. E no momento online, no momento da aula, após as suas pesquisas e leituras, pode haver uma aula expositiva dialogada, né? O professor pode projetar o resultado do joguinho do Kahoot, né, após os alunos terem feito. Pode debater o caso, né? O estudo de caso também é uma estratégia uma metodologia ativa que possibilita em que vários conteúdos sejam trabalhados. Muitas vezes os alunos nem sabem que estão aprendendo conteúdos, né? Mas o professor sabe disso no seu planejamento, ele tem um objetivo com aquele estudo de caso. Uma apresentação de uma paródia, de um infográfico, né? São algumas estratégias que algumas escolas estão tentando utilizar para que os alunos e os professores não fiquem tão cansados de só ficarem na tela. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.